Ainda no STF, mas agora falando sobre outro ministro da Corte, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações sobre a saída de Bolsonaro para um procedimento médico ocorrido ontem em Brasília. É isso? O problema está na demora para voltar para casa? Explica para a gente. Exatamente. Ontem, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele precisou ir ao hospital. Ele tinha pedido essa autorização prévia ali ao ministro Alexandre de Moraes, foi autorizado. Ele fez um procedimento ali de retirada de algumas lesões na pele do rosto. Ele passou por alguns exames médicos também que acabaram indicando ali anemia, início de pneumonia, enfim. Mas o ministro Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos à Polícia Penal do Distrito Federal, quem faz o monitoramento da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque logo depois que o presidente passou por esse procedimento médico, que durou pouco tempo no Hospital Death Star, que fica aqui perto, o ex-presidente ele não retornou para a prisão domiciliar de imediato, logo que recebeu alta hospitalar. Ele saiu do hospital, o hospital, lembrando que estava cercado por apoiadores do ex-presidente, ele saiu do hospital ali pela porta da frente, acompanhando ali o médico dele, que deu uma entrevista à imprensa. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não entrou no carro de imediato, ele esperou o médico dar entrevista aos jornalistas. Isso durou mais ou menos uns 6 minutos. Ele não falou nada, Bolsonaro não pronunciou nenhuma palavra, ele somente ouviu ali vários gritos dos apoiadores, né, gritando "volta Bolsonaro", enfim, tinha muita gente ali e um pouquinho distante ali do médico, ele assistiu a essa entrevista à imprensa, durou mais ou menos uns 6 minutos, ele estava acompanhado dos filhos dele, Carlos Bolsonaro e Jair Renan, e aí só depois dessa entrevista, aí sim, ele acompanhado ali da segurança policial, tanto da Polícia Penal como também da Polícia Federal, que faz a segurança dele pessoal, como ex-presidente da República, aí sim ele entrou ali dentro do carro e aí foi escoltado de volta à casa dele, onde ele está em prisão domiciliar. E aí hoje, então, o ministro Alexandre de Moraes, num despacho, pediu esses esclarecimentos e ele diz assim, nesse despacho, Kobayashi, ele pede 24 horas, deu 24 horas para que a Polícia Penal do DF envie um relatório sobre essa escolta, informando o carro que transportou Bolsonaro, os agentes que acompanharam Bolsonaro no quarto de hospital e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato, logo após a liberação médica, à casa dele, à residência onde ele cumpre prisão domiciliar, uma das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Além disso, Kobayashi, também hoje tem notícias aí com relação a visitas a Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acabou ele autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a visitar Jair Bolsonaro, mas negou que seja amanhã. Tarcísio de Freitas, lembrando, fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes hoje para que ele visite Jair Bolsonaro amanhã. O ministro Alexandre de Moraes pediu então à defesa de Jair Bolsonaro que se pronunciasse. A defesa se pronunciou hoje no fim da tarde, pedindo sim que haja essa visita, mas aí o ministro Alexandre de Moraes acabou de dar ali um despacho dele, dizendo que essa visita ela pode acontecer sim, não amanhã, mas no dia 29, só na semana que vem, só daqui a muitos dias aí. Então, em meio a toda uma articulação que está acontecendo, inclusive no Congresso Nacional, o ministro Alexandre de Moraes hoje, ele autorizou algumas visitas a Jair Bolsonaro, mas nenhuma nessa semana, todas a partir da semana que vem, como, por exemplo, do relator do PL da anistia na CCJ da Câmara dos Deputados, que é o relator daquele PL que mais agrada a oposição, prevendo anistia ali ampla, geral e restrita aos condenados no 8 de janeiro, o deputado Rodrigo Valadares do União, autorizou também Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, autorizou o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado. Valdemar da Costa Neto e Rogério Marinho haviam, inclusive, Kobayashi, pedido que essas visitas sejam feitas semanalmente. Valdemar da Costa Neto por conta ali de agendas institucionais, Rogério Marinho por conta ali da necessidade de tratar com o ex-presidente questões ali do Congresso Nacional, mas o ministro Alexandre de Moraes também negou, só permitiu ali que seja feita uma visita na semana que vem, permitiu também ali Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara dos Deputados, também que está à frente de toda essa articulação do PL da anistia. O ministro permitiu essas visitas, mas não nessa semana, só a partir da semana que vem. Kobayashi. Perfeito, muito obrigado. Janaína Camelo, ao vivo, diretamente de Brasília, com notícias do Judiciário. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Alguns assuntos aí, vamos de uma vez só, numa tacada só.
as visitas, o ministro Alexandre de Moraes cobrando explicações, detalhes, inclusive, da polícia a respeito da ida de Bolsonaro ao procedimento médico que fez no hospital, e também Flávio Dino passando pente fino nas emendas, 9 municípios com os recursos suspensos. E aí, Dora? Vou conversar pelo fim, porque é meu assunto predileto. Emendas, claro, você já sabia disso, Sim. Né, Kobayashi? Olha, é aquilo, o ministro, enquanto não tiver tudo muito bem cumprido dentro da regra, o ministro Flávio Dino vai continuar vigilante e atuante. Olha só, a amostra de 10 municípios, 9 apresentaram irregularidades, de uma amostra de 10, quase 100%. Quer dizer, não é possível, porque o Congresso fica dizendo que o Supremo interfere indevidamente nos assuntos do Legislativo, mas isso aí não é assunto legislativo, é Constituição, transparência da administração pública. O outro assunto, as explicações que o ministro Alexandre de Moraes pediu. Olha, já havia durante a semana ali uma suspeita de que por que esse pedido, por que domingo, depois do julgamento? Porque se suspeitava que isso ia ser um ato político mesmo, porque ele poderia ter feito esse procedimento durante a semana. O pedido foi feito no início da semana e de imediato o ministro Alexandre de Moraes concedeu. Por que domingo? Porque exatamente para aquele ato. Não sei se teve alguma gravidade, aí o ministro é que precisa resolver, e foi político mesmo, ele se postou ali, claro, não podia falar nada, mas para permitir aquela manifestação com a presença dele. As visitas. Ora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, gente, é uma pessoa condenada pela justiça. Essa história de que não precisamos ir lá semanalmente porque precisamos fazer tratativas políticas, não tem tratativas a serem feitas. O que é isto? Então, a pessoa continua exercendo as suas atividades políticas nessa condição de condenado. Então, não, realmente, acho que seria assim um contrassenso em relação a tudo que foi dito no julgamento, essa liberalidade. Agora, pode ir lá, me parece que é um de cada vez, a partir da semana que vem. Só não entendi, não consegui pescar, porque a partir da semana que vem terá alguma coisa a ver com a articulação da anistia? Acho que não, porque o que se articula nessa semana pode ser feito na semana que vem. Isso realmente eu não consegui entender. Deise Ocário, quero sua opinião também sobre as emendas aí. O senhor que está fechando, você acha que isso tem uma mensagem também para as novas, próximas emendas? A turma vai tomar mais cuidado nisso? Tem que ter a tal da rastreabilidade? Fala aí, Deise Ocário. Olha, Kobayashi, eu não sei se a turma vai tomar mais cuidado, porque ano que vem é um ano eleitoral e a gente sabe que os personagens se perdem nessa atuação, né? Essa exigência do Flávio Dino, eu vejo ela como extremamente necessária, porque as emendas PIX não têm rastreabilidade, elas dão uma visibilidade política muito rápida, e aí, às vezes, isso acaba funcionando muito mais como um cabo eleitoral, como realmente para beneficiar a população daquele determinado local. Então, obviamente, essa chamada do Dino, ela faz muito sentido. Agora, tem que tomar um cuidado. Como aqui é Brasil, tudo tem os dois lados, né? Tem que tomar cuidado para que isso não torne essas emendas ineficientes, por exemplo, em casos de emergência, como enchentes ou outros desastres e catástrofes que possam acontecer com o país que precisam de liberação rápida. Mas, no primeiro plano, de forma imediata, isso é extremamente necessário. A gente já tem falado das emendas PIX aqui, de como que o governo perdeu o controle sobre elas, como que elas viraram moeda eleitoral. Então, tem dinheiro para a emenda PIX, mas não tem para a obra necessária num determinado local, que muitas vezes é um reduto eleitoral do deputado. Os desvios acontecem o tempo inteiro. Então, de novo, é uma medida necessária, sim, mas tem que tomar cuidado para que, quando ela for urgente, como no caso do Rio Grande do Sul, que a gente viu agora, essa medida do Flávio Dino, ela não se torne um empecilho. E você, Cristiano Vilela, quero a sua opinião agora sobre a decisão, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, que é explicações sobre o retorno de Jair Bolsonaro do hospital para a sua residência, inclusive com informações por que não teve um retorno imediato.
E aí a nossa repórter Janaína Camelo trouxe. Ele ficou ali por 6 minutos, aproximadamente, esperando o seu médico dar uma entrevista. Isso pode complicar a situação de Bolsonaro ainda mais? Pois é, Koba, é uma questão de bom senso. Não dá para a gente imaginar que uma pessoa vai atrasar 6 minutos para sair de um hospital, e num caso como esse, aguardando o médico ou aguardando ali um carro chegar, qualquer questão nesse sentido, e isso é algo que faz parte de qualquer deslocamento que for haver, especialmente um deslocamento fundamentado como esse, para uma atividade médica. Numa situação, é importante a gente lembrar que se trata de um ex-presidente da República, que é natural, que quando for encontrado por populares nas ruas, um hospital em qualquer lugar, será objeto de algum aceno, será objeto de alguma manifestação de carinho, e é natural que haja um certo bom senso para se lidar com essas situações. Eu entendo e eu concordo que não se pode admitir a realização de comício, a realização de grandes eventos, virar realmente uma bagunça, uma situação de política. Mas uma demora, um atraso de 6 minutos e, eventualmente, tendo ali as forças policiais que fazem a segurança, tendo ali o bom senso de acompanhar, mas também não agir de uma forma tão truculenta com um ex-presidente da República, me parece que seria o mais razoável e que numa situação como essa, havendo essa justificativa formal, que o Supremo Tribunal Federal acate, porque de fato não houve empecilho nenhum às necessidades de restrições de deslocamento que as cautelares exigem que Jair Bolsonaro mantenha.